Vamos lá, então. Agora eu quero chamar a atenção para vocês um negócio interessantíssimo. Vamos ver um negócio interessante. Bom, bota no meu quadro. O paralelo de Apocalipse 18 e Apocalipse 14. O paralelo. A mesma cena que aparece em Apocalipse 18 aparece em Apocalipse 14. Bom, deixa eu explicar um negócio para vocês. Apocalipse 14, do verso 12 em diante, e Apocalipse 18, a partir do verso 1, está falando dos 3 últimos anjos dos 7. Os 3 que são mais especiais do que os demais. Certo? E aqui está descrevendo o ministério deles, dos 3 últimos anjos. Não é? E lembre-se, meus amados ouvintes, e eu quero falar isso, olha, irmão, está na hora de nós crermos na Bíblia em sua totalidade. Permitam-me chamar a atenção de vocês nisso. Apocalipse 8,13, quando está falando dos judeus, diz que faltava 3 anjos para soar para Israel. Não 2 só. 3. Mas claro, irmão, o terceiro é o 7º, não é? Está debaixo do 7º selo, está debaixo da 7ª trombeta. Ele é um mistério. Ele é um mistério. Jesus não falou nada, ele ficou quieto. Não. Lá no 6º selo ele falou, Moisés, ela aí, ó. E inclusive ele nem falou tão aberto, mas nos dias da voz do 7º anjo ele falou, é Moisés e Elias. Não teve segredo. Mas quando chegou no 7º, ele pegou um zíper e ele fez assim, ó. E o povo quer ver. O povo quer ver aquilo que está debaixo de um silêncio, debaixo de um segredo. E as pessoas, veja, irmão, esse ponto, essa altura do trajeto, Deus já levou, está levando o seu povo a uma maturidade para nós entendermos que as coisas estão em símbolos, estão muito bem escondidos. Esse 7º é o segredo, irmão. É segredo mesmo, não adianta falar. É segredo. Mas a noiva saberia. O profeta disse, olha, deixa eu lançar algo aqui impactante. Está lá no 7º selo, quando o profeta estava falando do 7º selo. Ele falou, olha, quando o 7º selo se abriu, está lá no finalzinho. Eu vi, um pedaço dele eu vi. Mas teve uma outra parte que eu vi quando passou, mas eu não consegui ver exatamente o que era. Mas ele disse, mas quando Jesus vier por sua noiva, bem por volta de sua vinda, então isso será revelado. O profeta confessou, meus amados, que até mesmo ele, quando o 7º selo foi aberto, era tão secreto o que estava debaixo ali, que ele disse, eu vi que tinha. Eu vi. Só que eu não consegui saber exatamente o que era. Ele falou, mas não se preocupe. Quando ele chegar um pouquinho antes do rapto, ai meu Deus, a noiva vai saber. E isso vai. E ele diz mais tarde, ele diz, esses são os trovões. A fé que daria a fé de transladação para a noiva. Impulsionaria a noiva. É segredo, meus amados. Você vai lá em Apocalipse 7, onde fala do anjo que tem o selo de Deus. Veja, ele falou que Moisés e Elias está no 6º. Está no 6º capítulo, porque lá é que aparece o 6º selo. Lá está Moisés e Elias, trazendo o 6º selo. Apocalipse 7 já não é. E lá diz que é um anjo que tem o selo de Deus. É um anjo, um mensageiro que tem o selo de Deus. Ele vai para selar os 144 mil. Aí alguns dizem, não, mas esse anjo é o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo nunca deixou de usar o homem para ser o seu agente. Em nenhum momento da história. Quem quer que seja este fulano que vai fazer isto, será um ser humano. Tem que ser um ser humano. Pois o Espírito Santo não, o profeta disse, ele não escolheu o sol, ele não escolheu o vento, ele não escolheu a chuva, ele escolheu o homem para fazer a obra. Mas está lá no 7º. E olha, irmão, e Moisés e Elias está no 6º capítulo de Apocalipse. No 6º capítulo. E lá no capítulo 7 aparece um anjo misterioso. Lá em Apocalipse 19 aparece um anjo misterioso. Ninguém sabe quem é este anjo. E tem um nome que... Vamos lá. Então, olha, aqui nós estamos falando agora dos últimos 3 anjos do 7. E aqui fala do ministério deles, desses últimos 3 anjos. Claro, nós podemos falar de quando eles vieram para o povo gentil, mas eles também vão para o povo judeu, porque o plano é o mesmo. E o ministério é igual. Pois a mensagem é a mesma. O profeta disse aqui, acabei de ler, que eles receberão a mensagem. Então, esses 3 últimos anjos, que eram mais especiais daquele grupo dos 7. Então, os 3 últimos aqui. Eu enumerei, então, como anjo número 1, 2 e 3. Mas saibam que é os últimos 3 ali do 7, tá? Espero que você entenda. Bom, vamos fazer um paralelo. Eles aparecem em Apocalipse 18 e Apocalipse 14. É a mesma cena. E eu coloquei aqui para comparação. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Eles aparecem aqui.
Lá em Apocalipse 18 diz assim: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. Estou falando agora dos 3 últimos anjos. Estamos falando do primeiro agora, dessa classe. Olha o que diz ali. Aí em Apocalipse 14, no verso 6, fala a mesma cena. Olha como é igual. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então veja que aqui em Apocalipse 14, verso 6, realmente isso aqui está falando do dia de salvação para os gentios, porque fala toda a nação. Mas isso não é mencionado lá em Apocalipse 18. É muito parecido, dá uma olhada. Em Apocalipse 18 não fala que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória, mas não fala nada de salvação para toda nação, tribo, língua. Isso aí só fala em Apocalipse 14. Lá no 18 não. Muito bem. O segundo anjo diz assim: E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Este é o que vai acontecer justamente na tribulação, quando o diabo cair na terra, e isso realmente será a encarnação plena do diabo. Dá uma olhada aí. Mas lá em Apocalipse 14 fala do período anterior. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Vamos falar do anjo número 3. Olha a mensagem desse terceiro anjo que aparece em Apocalipse 18. Que interessante. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. É um mensageiro que está dizendo ao povo para dar o troco. Quanto ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Muito bem, isso aqui em Apocalipse 18. Olha ali em Apocalipse 14. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Muito interessante, não é? Espero que você esteja entendendo. Muito, muito interessante este pequeno quadro que nós estamos vendo, não é? Este quadro que nós estamos vendo. Agora, nós vamos ver, meus amados, que essa questão de dar o troco, como nós falamos aqui no programa passado, Deus vai ser olho por olho, dente por dente. Só que é o seguinte, dobrado. Cada dente que arrancou vai arrancar 2. Cada olho que arrancou vai arrancar 2. É dobrado. É dobrado. Tudo vai ser dobrado. Então, se ele usou um método para trazer o engano, Deus vai dar o antídoto, vai dar o oposto para lhe dar a paga. E qual é o método que ele tentou utilizar para trazer o mundo debaixo do seu completo domínio? Um profeta. Não é isso? Olha que interessante. Em Daniel 7 mostra para nós, já indo para a nossa reta final, esse período. O profeta fala disso na mensagem às 10 virgens e os 144 mil judeus. Aqui está falando do final deste homem do pecado. Qual será o seu fim?
E ele mostra que aqueles 4 reis que aparecem lá em Apocalipse 7, mostra o final deles aqui, ó, em Daniel 7. E um deles era mais especial do que os demais. Quem era ele? Está dizendo que era uma ponta, né, que representa um rei. Se você quer saber disso, está lá no livro de Daniel, uma ponta representa um rei. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Espera aí, tem uma boca do lado de lá então? Tem uma boca? Tá. E aí continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. Aparece aí um poder para lhe opor, não é? E nós já falamos disso. Então lá embaixo diz: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, da voz das grandes palavras dessa boca. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Olha que interessante. Daniel, falando do tempo do fim, Daniel 7 e Apocalipse 7 é um paralelo. É um paralelo. Lá tem 4 reis em Apocalipse 7, aqui tem 4 reis também, que são esses especiais. E este era o mais especial de todos, era o maior de todos, entre aqueles outros 3, não é? Ele era o maior. E o profeta diz aqui na mensagem, ele disse, esse era o Papa, não é? Deixa eu falar abertamente aqui. Ele fala, era ele. Ele fala, numa mensagem, ele diz, era ele. Um homem onde haverá uma encarnação, não é? Haverá uma encarnação. Oh, meu amado. Meu Deus do céu, não é? A voz. Então tinha uma boca falando. E aí nós vamos ver lá em Apocalipse 19 que tinha uma boca também. E Paulo fala dessa boca. Dá uma olhada ali, o apóstolo Paulo falando dessa boca. O Senhor desfará pelo espírito de sua boca. Muito bem. O profeta volta e diz para nós aqui, deixa eu botar outra citação aqui para vocês. O profeta fala aqui para nós, aqui, no primeiro selo ele fala dessa boca. Se você ler lá com atenção, ele fala aqui, ó, no romper do selo, Paulo estava falando dessa leitura de Tessalonicenses, não no tempo de Paulo, mas no tempo quando ele será revelado, o qual desfará com o espírito de sua boca. Vamos entrar nisso daqui a pouco. O espírito de sua boca. Observe o que é isso aí. Então, aí ele vai falando, vai discorrendo, e lá na frente ele volta a falar, como eu já li para vocês, a boca de Deus. Aí ele fala de Moisés, não é? Ele fala de Moisés, ele fala de Elias também em outro lugar. Vá lá, fique lá e fale, é a boca de Deus, não é? Então, aqui lá no 400 ele diz, mas quando Cristo vier, uma espada saía de sua boca como um raio, e ia adiante, consumia seus inimigos, expulsava o diabo e cortava tudo mais. E ele vem com suas vestes salpicadas de sangue, e na sua coxa estava escrito a palavra de Deus. Amém. Aqui vem ele com o seu exército vindo do céu.